Olá pessoal, eu sou o Will, do canal REN Jogos em 3D e daremos continuidade às nossas videoaulas, tá? Fazendo aqui um breve resumo, nas primeiras aulas nós conhecemos o mínimo aqui sobre as ferramentas de execução de jogos em 3D, tá? Aqui tem o logo do Action que está gravando, mas aqui é a fileira de modelagem, tá? Aqui a fileira de textura e aqui o motor gráfico último que reúne os objetos e as texturas para dentro do unificador, vamos dizer assim, de todo esse material e que cria o arquivo executável do jogo. Aqui na frente foram alguns objetos de teste que nós criamos. Modelamos uma caixa FBX no Max, OBJ com formato FBX e OBJ. Aqui nós criamos texturas no Photoshop, exportamos mapas de relevo no Crazy Bump, tá? Aqui eu vou apagar essa parte aqui porque nós não utilizaremos mais, tá? Daqui para frente serão nossos objetos do jogo mesmo. Basear aqui. Agora, conforme eu prometi no último vídeo, nós focaremos no planejamento, tá? Que é muito importante. É uma grande referência para o projeto, onde você pode programar tempo de execução, etapas, e consultar em caso de dúvidas e detalhes sobre o jogo, tá? Você pode usar um método de criação espontânea, que é o que eu usarei hoje. O que seria essa criação espontânea? Seria nós jogarmos para fora as ideias sem nenhum preconceito, sem nenhuma limitação, e depois num balanço final do jogo, depois que ele estiver concluído, nós voltarmos para esse planejamento e observarmos se ele foi bem eficaz, se conseguimos aplicar 100% o que nós planejamos, o que foi fantasia ou o que foi pouco demais, tá? Então esse planejamento ele serve para que a pessoa tenha uma estrutura de consulta e também um lugar para ir inserindo as ideias, e porque no meio do processo criativo surgem várias ideias até para outros jogos, sabe? E você pode começar a se perder, começa um projeto aqui, o outro daqui 3 dias. Então isso aqui é um arquivo, um bloco de notas para a gente aliviar até a nossa própria memória. Conforme surge uma ideia, você arquiva e volta para o jogo, tá? E vamos começar aqui então. Tô com um documento simples aqui do Word aberto. Escrevi aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui pra gente. 20. Aqui tá bacana. Planejamento geral. Nós colocaremos alguns tópicos aqui, pessoal. E esse aqui, esse primeiro, será um tópico referente à filosofia do jogo. Tá? Então aqui serão alguns aspectos do jogo que nós iremos prezar, né? Salvar aqui na nossa área de trabalho. Planejamento geral. Pronto, está salvo lá. Então, nessa filosofia aqui do jogo, nós colocaremos algumas metas ou ideias que serão defendidas durante todo o processo, tá? A primeira que eu pensei aqui será um jogo simples. Um jogo simples, humilde, tá?
essa será a natureza do nosso jogo. Em segundo, será um jogo que não necessita de uma grande equipe ou de um extenso período de produção, tá? Não. Tempo de produção. Salvar aqui. Depois nós poderemos ir inserindo aqui outros tópicos, tá? Eu pensei em um jogo de conceito humanista. Como seria isso? Seria um jogo voltado para a valorização do ser humano. Tá? Então isso aqui é a parte filosófica do nosso jogo. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Depois um tópico relacionado, comparando esse jogo com os outros jogos que existem hoje em dia, seria um jogo na contramão das convenções dos jogos atuais, né? Deixa eu ver. Seria um jogo na contramão das convenções dos jogos atuais. Quais são as convenções dos jogos atuais? Jogos com armas, não é? Nós seríamos contra isso aqui, esse tipo de convenção, tá? Para criar algo um pouco diferente. Jogos com armas, com mortes, com apelo para a violência, sabe? Vou colocar aqui. Então nós faremos um jogo que será ao contrário de tudo isso aqui. Né? Eu vou colocar aqui também, depois de apelo para a violência, eu vou colocar aqui excesso de velocidade. Vou colocar aqui ansiedade. Tá? Vou tentar abrir um próximo tópico aqui. Acho que seria isso aqui, já enquadra filosoficamente nosso jogo, tá? Então vou marcar aqui, ó. Seria um jogo simples, humilde, não necessita de grande equipe ou grande tempo de produção, ou seja, seria de fácil execução, né? De conceito humanista voltado para valorização do ser humano, e seria um jogo na contramão das convenções dos jogos atuais, que os jogos atuais têm armas, mortes, apelo para a violência, excesso de velocidade, ansiedade. Acho que tem uma grande gama de jogos que explora, né, esse sentido aí. Então, essa parte filosófica do jogo aqui eu vou fechá-la, claro, tendo sempre em mente que ela pode ser ampliada. Em segundo, eu pensaria nas etapas de criação, tá? Vou colocar um tópico aqui com estrela,
que será a base do nosso processo criativo. Jogo o jogo será desenvolvido com, vou colocar aqui em caixa alta aqui, criação espontânea. O jogo será desenvolvido, vou colocar aqui em métodos de método de criação espontânea. Aí se a pessoa esquecer o que é, a gente coloca aqui entre parênteses uma mini explicação. Criação espontânea nada mais é do que dar asas ao surgimento de qualquer ideia independente da natureza. Dar asas ao surgimento de qualquer ideia, independente da natureza. É claro que é a natureza da ideia, nesse sentido que é a palavra natureza. Deixa eu grifar aqui de novo etapas de criação. Esse então será muito importante, pessoal, para a gente, isso aqui. Tá? Método de criação espontânea. Vou até grifar ele aqui dentro. Tá? Agora os tópicos aqui, o 2.1, dentro das etapas de criação, pode ser o seguinte: as etapas por si só. Tá? Vamos colocar aqui primeiro, desenvolver o roteiro. O 2.2 seria desenvolver a história. Aqui entre parênteses aqui, com começo, meio e fim. Fecha aqui. Começo, meio e fim. Depois seria o 3.3. Opa, desculpa, o 2.3. 2.3 seria desenvolver cenários. O 2.4 seria desenvolver objetos de cenário. Eu poderia colocar aqui objetos de cena, mas eu acho que fica muito voltado para o cinema, né? Objetos de cena. Então eu vou deixar aqui objetos de cenário, tá? Vou colocar aqui mais um tópico das etapas de criação, 2.5, que seria escolha. Opa, esse eu coloco depois. Eu vou colocar aqui agora a escolha da trilha sonora. Só que eu vou deixar esse aqui como 2.6. Etapa 2.6. Etapa 2.5 eu vou deixar aqui, eu tinha esquecido, o principal aqui, ó. Desenvolvimento do personagem principal e secundários. Esses secundários aqui que nós encontraremos, os amigos ou inimigos que nós encontraremos durante a jornada do jogo, tá? Aqui nós já temos a escolha da trilha sonora, tá? E eu vou criar um tópico 3 aqui para colocar aqui a renderização na UDK. Isso aqui pode considerar essa renderização aqui até como
uma ou renderização ou unificação de tudo na UDK. Isso aqui seria a etapa de finalização do... Vou até colocar aqui em letras maiúsculas. Finalização do jogo. Finalização, unificação de tudo na UDK. Esse aqui é o último passo. Tá, pessoal? Olha, aqui já tem um pequeno planejamento filosófico. Aqui as etapas de criação com a ideia dela, a ideia básica dela. E agora, nas próximas aulas, nós vamos desenvolver esses tópicos aqui, tá? Quando eles estiverem no mínimo, um pouquinho satisfatórios já, aí a gente começa a colocar a mão na massa. Quando a gente preencher todos esses... É como se fossem questões aqui pra gente, que nos auxilia, nos alicerça para uma execução melhor, tá? E depois, por último, o principal aqui é a finalização do jogo e a unificação de tudo dentro da UDK, tá? Olha, essa videoaula fica por aqui, tá? Curtinha. E na próxima nós já partiremos para um desenvolvimento de roteiro, tá? Valeu aí e até mais, tá?